que eu quero compartilhar com os irmãos, né? Hoje nós vamos falar de 4 coisas que dificultam o agir do Espírito Santo na nossa vida. Você que me escuta, eu gostaria que você ficasse comigo até o final desse programa, que eu gostaria de ministrar o seu coração com esta palavra que Deus colocou no meu coração, e nós vamos falar de 4 coisas que dificultam o agir do Espírito Santo na nossa vida. Nós sabemos que o maior desejo do Espírito Santo é agir ao nosso favor, é trabalhar ao nosso favor, é fazer a obra da regeneração em nós. Essa é a maior obra do Espírito Santo e, sem dúvida nenhuma, esse é o desejo de Deus. É fazer uma obra em nós, né? Fazer uma obra em nós. Porém, existem algumas dificuldades que impedem o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. E é sobre isso que eu vou falar hoje, né? Talvez você se identifica com algumas dessas dificuldades, e talvez será importante você ouvir essa ministração para você entender qual que é as coisas que pode dificultar o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. Então, eu vou ler alguns versículos aqui no livro de Neemias. Amém? No livro de Neemias. Aqui no livro de Neemias, capítulo 1. Isso, capítulo 1, a partir do versículo 1 em diante, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. Então perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Meus irmãos, hoje nós vamos falar de 4 coisas que dificultam o agir do Espírito Santo na nossa vida. E por que eu li esse texto aqui de Neemias? Porque eu quero usar esse tema, ou melhor dizendo, esse texto, como uma referência para a nossa ministração. Veja bem, Neemias estava trabalhando na fortaleza de Susã. Ele era o copeiro do rei. Naquela época, ser um copeiro do rei era ter um cargo, né, de extrema confiança, porque quem era o copeiro do rei naquela época? O copeiro do rei era aquela pessoa que vivia no palácio do rei, e toda vez que o rei ia beber uma água, beber uma bebida, qualquer coisa que seja, o copeiro do rei ele tinha que provar primeiro aquela bebida. Ou se o rei fosse comer qualquer coisa, o copeiro do rei tinha que provar a comida, né? Porque se caso a comida ou a bebida tivesse envenenada,
não causasse dano algum ao rei. Então, ser copeiro, naquela época, era uma função, uma das melhores funções que tinha na época. Então, era um cargo de extrema confiança. E Neemias, ele tinha esse cargo lá na fortaleza de Susa. Só que a Bíblia diz que no ano de Quisleu, né, no ano 20º, estando eu na fortaleza de Susa, aqui Neemias está falando. Então, ele fala aqui, irmãos, que ele estava lá, ele estava em ativa, estava trabalhando, né? E o mês de Quisleu, lá para os judeus, é o mês de dezembro, né? Então, praticamente no final do ano, ele estava lá e recebeu esses irmãos que vieram lá de Jerusalém, especificamente da tribo de Judá. E ali ele perguntou como estavam os irmãos, como que estava ali as pessoas, né? E ele recebe uma notícia muito triste de que Jerusalém estava vivendo um momento muito difícil. Jerusalém estava na miséria, o povo estava sofrendo, os muros de Jerusalém foram derribados, enfim. Neemias recebe uma notícia de que Jerusalém estava um caos, né? Jerusalém estava vivendo um caos. E quando ele recebe essa notícia abalou tanto Neemias que naqueles dias ele esteve orando a Deus, ele esteve jejuando pelos irmãos, por Jerusalém, e aqueles dias foram dias difíceis para Neemias. Mas ele então orou a Deus do céu. Mais para frente nós vamos perceber que ele tem uma conversa com o rei, né? O rei libera ele para que ele fosse em Jerusalém e ajudasse lá o seu povo, né? Ajudasse a reconstruir novamente a cidade. E o texto diz que ele tem cartas e é isso que ele faz. Ele vai para Jerusalém. Então, é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre a reforma de Jerusalém e quero fazer a aplicação desse texto nas nossas vidas. Assim como Neemias, ele chega em Jerusalém e ele viu toda a dificuldade que Jerusalém estava vivendo e ele teve que reformar Jerusalém, né? Ele teve que fazer uma reforma em Jerusalém. Então, assim acontece nas nossas vidas, né? Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador da nossa vida, como aquele que juntamente com o Espírito Santo vai fazer a obra da regeneração, quando nós recebemos o Senhor Jesus, vai começar uma obra em nós, né? Porque antes da nossa conversão, nós estávamos vivendo o velho homem, né? Nós estávamos vivendo o velho homem. Mas quando nós conhecemos o Evangelho da Graça, nós vamos agora nascer uma nova criatura em Cristo Jesus. E é nessa nova criatura que o Espírito Santo vai trabalhar. Então, nós vamos fazer uma comparação aqui da cidade de Jerusalém destruída e com o nosso velho homem destruído. E depois nós vamos falar da Jerusalém reformada e do novo homem que se nasceu em Deus, né? Que somos nós, que somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Então veja bem, quando Neemias ele chega em Jerusalém, ele vai olhar o que precisava ser feito. A palavra diz que durante 3 dias ele anda à noite em Jerusalém, vendo os caos, vendo a tragédia, vendo a destruição. Ele faz um mapeamento de Jerusalém, né? E nesse mapeamento que Neemias faz em Jerusalém, ele vai ver os pontos críticos, né?
tudo o que estava acontecendo ali, para que ele pudesse começar aquela reforma. Então, durante 3 dias, Jerusalém, ele andou à noite por Jerusalém, observando o caos, né, a destruição, para ele começar a reforma. Então, Neemias, ele precisou fazer muitas coisas ali em Jerusalém para poder reformar Jerusalém. E eu quero abordar aqui 4 coisas que dificultaram a reforma de Jerusalém, que as 4 coisas que eu vou falar aqui que dificulta o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. Então vamos lá. Primeira coisa, Neemias, quando ele vai começar a reforma em Jerusalém, havia muito entulho, né? Havia muito entulho em Jerusalém. E a primeira coisa que Neemias ele precisou fazer para poder começar a reforma em Jerusalém foi remover os entulhos. Se não remover os entulhos, não tem como você começar uma reforma, não tem como você começar uma construção. Porque para se começar uma construção, precisa remover o entulho. Então, quando você tem um terreno e você contrata um pedreiro, um engenheiro, para ir lá construir a sua casa, ele chega lá, ele vai ver aquele terreno todo desalinhado, aquele terreno está cheio de entulho, né? Precisa limpar o terreno, precisa colocar o terreno no nível. Então precisa remover todo o entulho para começar uma obra, tanto uma obra nova como uma reforma. Então veja bem, a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo, ele entra em nós, e ele começa a sua obra em nós, ele vai precisar remover os entulhos que estão na nossa vida, os lixos que estão na nossa vida. Então, assim como Neemias, ele precisou remover os entulhos lá em Jerusalém para começar a reconstruir a cidade de Jerusalém, assim acontece na nossa vida. Quando o Espírito Santo ele entra na nossa vida, nós vamos precisar remover o entulho, porque tem coisas que o Espírito Santo faz, mas tem coisas que é nós que precisamos fazer. Tem entulhos na nossa vida, tem lixos na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional, na nossa vida profissional. Existem entulhos, lixos, né? E esses lixos precisam ser removidos para que o Espírito Santo faça uma obra em nós. Então, pastor, o que é esses entulhos que eu preciso tirar da minha vida para que o Espírito Santo trabalhe em mim? Esses lixos é o quê? Os velhos hábitos do velho homem. É um entulho, as velhas práticas, né? Os pecados ocultos, os pecados não confessados, a mentira, né? A desonestidade, né? Aquela vida que você tinha ali que realmente te contaminava, né? Em todos os sentidos, né? Então, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus e permitimos o Espírito Santo entrar na nossa vida, essas coisas é a gente que tem que abandonar, ou seja, nós precisamos abandonar o velho homem. Então, essas práticas pecaminosas, nós precisamos abandonar essas práticas pecaminosas. Então, tem obra
que o Espírito Santo faz em nós, mas tem coisas que a gente tem que abandonar, que são hábitos, né? O que é hábitos? Hábitos são coisas que nós temos costume de fazer no dia a dia. Ou seja, assim como todo dia nós levantamos e escovamos o dente, lavamos o nosso rosto e penteamos o nosso cabelo, isso é um hábito, né? Então isso é um hábito, ou seja, todos os dias eu faço isso. Então quando a gente se fala de hábitos errôneos, por exemplo assim, a pessoa que tem costume de falar palavrão, de cada 10 palavras, 8 palavras que a pessoa fala é palavrão. Isso é um hábito, ou seja, a pessoa já tem um hábito de ficar falando palavrão. Então chega uma hora que ela precisa se libertar desse hábito. Ela tem que se esforçar para não falar mais palavrão. Então, quando a gente abrange isso para todas as áreas da nossa vida, a gente vai ver que existem muitos hábitos que não condiz com o novo homem que está em Cristo Jesus. Então, tem que parar de mentir, tem que abrir mão dessas atitudes do velho homem, dos pecados ocultos. Os pecados ocultos têm que ser confessados, porque, para quem não sabe, os piores pecados que tem e que causam as maiores consequências são os pecados ocultos. Porque, para os irmãos ter uma noção, o pecado oculto ele é comparado com aquele boleto, né? Vencer um boleto que você tem que pagar. Quando você não paga aquele boleto, então vai correr nos juros. Então, um boleto hoje que você ia pagar, que é um boleto de R$1.000, se você passar 15 dias sem pagar aquele boleto, então você vai pagar lá 100, R$150 de juros, porque você não pagou aquele boleto no tempo certo. Então, assim é os nossos pecados. Quando a gente não confessa os nossos pecados, quanto mais tempo vai passando, né, aquele pecado ele vai tendo uma consequência maior. Por quê? Porque aquele pecado não foi confessado, né? A pessoa não foi tratada, a pessoa não abriu o coração. Porque a partir do momento que a gente confessa os nossos pecados ocultos, Jesus ele perdoa o nosso pecado, porque a palavra diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. A única forma da gente ter os nossos pecados perdoados em Deus totalmente é quando nós procuramos a nossa liderança e nós confessamos os nossos pecados ocultos, e ali naquele momento há um abandono, né? Porque se a gente confessar e a gente não abandonar essa velha prática do pecado, não adianta nada, porque a misericórdia de Deus ela é derramada conforme a confissão e o abandono. Então, aquele que confessar e deixar, ou seja, abandonar, alcança a misericórdia de Deus. Então, existem vários lixos que está em nós, né? Que são atitudes dos velhos homens, do velho homem. Então, para o Espírito Santo trabalhar em nós, a primeira coisa que nós temos que fazer é limpar o terreno, é tirar o entulho, é tirar os lixos emocionais. E esses lixos, uma grande parte deles, são lixos emocionais, ou seja, está impregnado nos nossos sentimentos, velhas amizades, antigos relacionamentos, antigos namoros. Tudo isso são sentimentos do passado que às vezes está impregnado em nós e a gente não abandona, a gente não quer abandonar esses sentimentos. E são sentimentos que impedem o Espírito Santo de trabalhar. Então, a primeira coisa que dificulta a obra do Espírito Santo em nós é esses entulhos que estão na nossa vida. Então, nós precisamos limpar o terreno. Nós precisamos dar a liberdade para que o Espírito Santo venha trabalhar na nossa vida. Meus irmãos, segunda coisa que dificulta o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida, que também nós vamos perceber lá em Neemias, que é o nosso texto base,
para essa ministração. Neemias, assim que ele removeu todos os entulhos de Jerusalém, ele vai dar o segundo passo. E o segundo passo é preparar os alicerces, é cavar os alicerces para que os muros de Jerusalém pudessem ser levantados. Então, Neemias, depois de limpar o terreno, tirar o entulho, ele vai cavar os alicerces. Veja bem que interessante. Então, quando eu abandono minhas velhas práticas, quando eu estou removendo esses entulhos da minha vida, eu estou limpando a minha vida, o templo do Espírito Santo, para que o Espírito Santo comece a fazer o alicerce na minha vida. Então, o alicerce, ele precisa ser cavado, porque uma casa que ela é levantada sem alicerce, o vento pode derrubar, assim como Jesus falou lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, bem no finalzinho do Sermão do Monte. Jesus fala sobre a casa que foi afirmada na rocha e a casa que foi afirmada na areia. A casa que foi afirmada na rocha era uma casa que tinha alicerce e estava alicerçada sobre a rocha. Veio o vento, a chuva, correu os rios, bateram naquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava alicerçada sobre a rocha. Porém, a casa que estava alicerçada sobre a areia não tinha alicerce, não tinha estrutura. Então, quando correu os rios, veio o vento, a tempestade, a chuva, bateu contra aquela casa caiu. Por quê? Porque não tinha alicerce. Então, assim é na nossa vida. Quando nós estamos em Deus, quando nós verdadeiramente entregamos a nossa vida para Jesus, nós temos que deixar o Espírito Santo estruturar a nossa vida. Então, esse alicerce que vai começar em nós, é um alicerce que ele vai começar baseado na palavra de Deus, né? É um discipulado, é a gente se submeter a um discipulado, é a gente virar um amante das Escrituras, é a gente virar um amante pela palavra, porque lá na parábola da casa firmada na rocha e na areia, Jesus ele fala que aqueles que ouvem a sua palavra e as pratica é comparado ao homem que edificou, né, a sua casa sobre a rocha. Só que aquele que ouve a palavra, mas não coloca em prática, é comparado àquele que edificou a sua casa na areia. Ou seja, ele vai para a igreja, é ministrado, passa por um aconselhamento pastoral, é discipulado, só que ele não segue na risca. Ou seja, ele não quer discipulado, não quer ser discipulado, não quer ser ministrado, não quer ser confrontado. Então essa pessoa não está baseando a sua vida na palavra de Deus. Então, quando o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida, o Espírito Santo vai encontrar essa dificuldade em nós, a dificuldade de nos alicerçar. Por quê? Porque se eu ouço a palavra de Deus, se eu sou discipulado, se eu sou orientado pelo meu pastor, mas se eu ouço a palavra e eu não quero obedecer, eu não quero praticar, eu não aceito alinhamento, então o Espírito Santo vai ter dificuldade para nos alicerçar. Porque para o Espírito Santo nos alicerçar, ele vai depender muito dessa parte. Ele vai falar ao nosso ouvido, ele vai falar ao nosso coração, né? Ele vai ministrar a palavra de Deus em nós, e se a gente não se submeter a ser ministrado pela palavra, a ser discipulado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai ter dificuldade de operar na nossa vida. Porque quando você, um exemplo, tem um terreno lá que vai construir uma casa. A primeira coisa que faz é o alicerce, não é? Faz a base da casa e faz o alicerce. Quem está passando numa rua e olha para dentro do terreno, ele não consegue ver os alicerces. Sabe por que a pessoa não consegue ver? Porque o alicerce ele é escondido. Ou seja, você está colocando ele no terreno, você cava ele.
Então, o alicerce ele é escondido, só que ele é a parte mais principal de uma construção. Porque se não houver as vigas, se não houver as sapatas, se não houver as colunas em uma construção, ela não vai suportar aquela alvenaria. Então, a obra do Espírito Santo, ela começa na onde? Por fora? Não. A obra do Espírito Santo, ela começa dentro de nós, né? Então, quando o Espírito Santo ele começa a trabalhar em nós, a palavra de Deus diz que essa obra é a obra da regeneração e ela começa por dentro. A primeira transformação que a gente recebe quando nós conhecemos o Evangelho da Graça, essa transformação ela começa por dentro, entendeu? Não começa por fora, né? O Espírito Santo, ele não vai se importar com o nosso lado externo, ele vai se preocupar com o nosso lado interior, né? Porque é dentro de nós, nas nossas emoções que está impregnada ali, as nossas mazelas, os nossos sentimentos, a forma de pensar, de agir, os nossos pensamentos impuros, está onde? Está dentro de nós. Então, é por isso que a obra do Espírito Santo, ela começa dentro de nós, porque o Espírito Santo ele vai começar a ministrar dentro do nosso coração, ele vai nos libertar por dentro, porque quando ele faz a obra por dentro, automaticamente vai refletir por fora. Então, o Espírito Santo trabalha por dentro para refletir por fora, e não é por fora para refletir para dentro, não, é para dentro para refletir por fora. Então, o alicerce é muito importante na nossa vida, e o alicerce do cristão, ele tem que estar baseado na palavra, Quando eu consigo ouvir a palavra de Deus e praticar, e colocar a palavra de Deus em prática, eu estou permitindo o Espírito Santo alicerçar minha vida nele. Agora, se eu sou um crente, que eu ouço a palavra de Deus, e entra pelo um ouvido e sai pelo outro, quer dizer, o Espírito Santo está tentando me ministrar, o Espírito Santo está tentando fazer um alicerce em mim, só que eu não permito. Por quê? Porque toda vez que eu ouço a palavra, eu não consigo colocá-la em prática. Então, segunda dificuldade que o Espírito Santo tem de agir em nós é quando nós não permitimos ser alicerçado, né? Porque eu sempre falo, irmãos, que a parte mais dolorosa de um ministério é a parte do discipulado, é a parte do aprendizado, porque você pode perceber, se você vai num culto numa igreja, não está tendo um culto de celebração, um culto de avivamento, né, um culto profético, os cultos são superlotados, mas quando você vai numa escola teológica, numa escola bíblica, numa escola de líder, numa escola de discipulado, a gente vê a tamanha dificuldade que as pessoas têm. Mas é importante nós olharmos aqui, né, para esta parte da palavra de Deus e a gente permitir o Espírito Santo alicerçar nossa vida. Então, terceiro ponto. O Espírito Santo ele tem uma outra dificuldade de agir na nossa vida. É quando a gente vamos começar a levantar o muro, né? Porque o muro na Bíblia representa proteção, né? Lá em Salmos de número 46, a palavra de Deus, ela diz assim: o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, né? E o meu socorro bem presente na hora da angústia. Então, a Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio, fortaleza e o socorro bem presente na hora da angústia. Essa fortaleza que a Bíblia diz aqui é muro, porque toda fortaleza, né? Toda fortaleza, ela é cercada pelo o muro. Então, a fortaleza significa o quê? Proteção. E para os irmãos entender, no Antigo Testamento, havia-se
havia-se uma tradição que toda cidade que ela tinha os muros altos, né? Porque naquela época todas as cidades bíblicas, como Jerusalém, como a cidade de Jericó, todas as cidades bíblicas, elas tinham os muros altos, porque os muros altos simbolizavam o quê? Fortaleza, proteção, uma cidade forte. Então, naquela época, quando uma cidade ela não tivesse muro, ou os muros fossem pequenos, essa cidade ela ganhava o nome de uma cidade derrotada, de uma cidade fraca. Por quê? Porque os seus adversários tinham facilidade para entrar nessa cidade, porque a cidade não tinha muro. E se os muros fossem pequenos, os inimigos pulavam. Então era conhecida como uma cidade fraca. É por isso que quando Deus levantou Neemias e enviou ele para Jerusalém, quando Neemias chega lá, a preocupação dele era começar a levantar os muros. Porque Jerusalém, por muitos anos, né, se a gente pegar lá os 70 anos, o período dos 70 anos do cativeiro babilônico, durante aqueles 70 anos, Jerusalém ela foi abandonada, né? Ela foi abandonada. Então, quando Neemias ele vai começar a reconstruir Jerusalém, ali os muros, ele começa depois de 70 anos. Então, tinha um caos. Então, por muito tempo, Jerusalém foi conhecida como uma cidade fraca, né? Um povo fraco, uma presa fácil para o seu adversário. Mas quando Neemias chega lá, Neemias fala, não, nós vamos, né, remover o entulho, fazer o alicerce e vamos levantar os muros, porque Jerusalém não vai mais ser conhecida como uma cidade fraca. Ela vai ser conhecida como uma cidade forte, porque nós vamos levantar esses muros. Nós vamos colocar os muros de pé e Jerusalém vai voltar a ser uma cidade forte. Então, Neemias, ele fez isso. Jerusalém, então, agora vai ter os muros levantados, que significa proteção. Então, o Espírito Santo, ele precisa ter liberdade para trabalhar na nossa vida. O Espírito Santo, ele é a nossa proteção. Mas ele é a nossa proteção quando nós permitimos ele ser a nossa proteção. Pastor, mas como eu faço para o Espírito Santo ser a minha proteção? Eu preciso ser guiado por ele e não guiar o Espírito Santo. Então, ser a proteção do Espírito Santo é eu procurar a direção dele, sempre a direção dele, e fazer sempre a vontade dele e não a minha vontade. Então, se o muro representa a proteção, então quando eu levanto, né, quando eu estou levantando os meus muros, né, o Espírito Santo está fazendo essa obra em mim, eu tenho que deixar fluir. Eu tenho que deixar fluir. Entendeu? Eu tenho que procurar sempre estar no centro da vontade de Deus, para que de uma forma completa o Espírito Santo opere essa obra em mim. A Bíblia fala, lá em Salmos 37, versículo 5, entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele e ele tudo fará. Então, quando a gente fala de entrega, quando eu falo, eu estou entregando o meu caminho ao Senhor. Quando eu entrego os meus caminhos ao Senhor, eu tenho que fazer uma entrega verdadeira. Ou seja, eu preciso entregar de verdade. Eu preciso crer, eu preciso acreditar que o Espírito Santo, ele vai fazer aquilo que é o melhor para mim. Então, Neemias, ele consegue levantar os muros. Quando Neemias está levantando os muros, aparecem os seus inimigos, que eram Sanbalaque e Tobias. Sempre que o Espírito Santo estiver fazendo uma obra gloriosa na sua vida, você pode ter certeza que vai se levantar as diversidades, os inimigos, os opositores da obra, sempre vai levantar alguém
para poder desanimar. Você vê que a Bíblia diz que Sanbalat e Tobias, eles não acreditavam que aqueles muros iam se levantar. Eles não colocavam fé, mas quando Neemias, o homem de Deus, ele chega determinado e ele começa a levantar aqueles muros, Sanbalat e Tobias, eles começam a se incomodar. Por que eles estão se incomodando? Porque eles começam a ver que Neemias estava no caminho certo e que a obra que Deus começou nele era uma obra grande. Então, toda vez que o Espírito Santo começar a levantar os seus muros, começar a fazer uma obra grande na sua vida, você vai ter essas dificuldades. Às vezes é uns amigos que não compreendem, às vezes é familiares que não compreendem, porque as pessoas têm dificuldade para entender a nossa mudança, né? Porque quando você está em Deus, quando a gente se torna uma nova criatura, nós vamos ter que mudar os nossos velhos hábitos. E isso vai incomodar algumas pessoas, né? Porque algumas pessoas, elas vão ficar incomodando. Por que a fulana mudou? Por que o fulano mudou? Por que ele não é mais assim? É porque automaticamente a mudança que o Espírito Santo faz em nós é uma mudança diferenciada, né? Então, é necessário a gente permitir que o Espírito Santo, ele levante os muros da nossa vida. A Bíblia diz que depois que os muros estavam altos, Neemias vai ter uma outra dificuldade, que essa dificuldade eu falo que é a quarta dificuldade que o Espírito Santo ele vai ter na nossa vida. Então eu estou falando de 4 dificuldades que o Espírito Santo tem para agir na nossa vida. Eu falei que nós precisamos remover os entulhos na nossa vida, né, os lixos emocional. Eu falei que a gente tem que permitir o Espírito Santo nos alicerçar na palavra de Deus. Eu falei sobre os muros, que a gente tem que deixar o Espírito Santo ser o nosso guia, a nossa proteção. E agora eu vou falar da 4ª dificuldade que o Espírito Santo tem para agir em nós, que é o quê? As brechas. As brechas. Porque não adianta também o Espírito Santo levantar os muros, mas ter as brechas no muro, né? Não pode. Porque um exemplo assim, né? Quando a gente, Neemias, quando ele percebeu que havia as brechas no muro, a Bíblia diz que Neemias foi lá, pegou os pedreiros, né, aqueles que trabalhavam na obra, pediu para que ele pegasse ali as ferramentas, né, e ele pediu para que tampasse as brechas do muro. Por quê? Porque os inimigos de Jerusalém, que era Sanbalat, Tobias e os demais, eles estavam do lado de fora da cidade, mas eles conseguiam ver o que estava acontecendo dentro da cidade, porque havia as brechas. E se as brechas não for tampadas por essas brechas, o inimigo ele entra, ele consegue ver o que está acontecendo dentro da cidade. Então, é importante, meus irmãos, é importante a gente fechar as brechas. Não adianta, gente. Se a gente não fechar as brechas, né? Mas é brechas mínimas. Mas dentro dessas pequenas brechas que nós temos, o Espírito Santo, ele vai ter dificuldade para trabalhar na nossa vida. Então, essas pequenas brechas que a gente abre na nossa vida é o suficiente para impedir o agir do Espírito Santo. Porque não adianta o Espírito Santo estar trabalhando em nós se as brechas estão sendo abertas. Porque se o inimigo está tendo uma forma legal para ele entrar, ele vai entrar. Toda vez que houver uma forma legal, Deus vai deixar o diabo entrar. E o que é essa forma legal? É pequenos pecados, pequenos comportamentos errôneos,
aquele tal do nada a ver. Isso daí são brechas pequenas que deixam o inimigo entrar. Porque a Bíblia diz o quê? Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, quando eu estou submetendo a Deus, mas eu não estou resistindo às pequenas tentações do diabo, às pequenas brechas do diabo, o diabo não vai fugir de mim. Então não é só sujeitar a Deus, é também resistir o diabo. Então tem que andar junto. O sujeitar a Deus e resistir o diabo tem que andar junto. Eu preciso todos os dias da minha vida sujeitar a Deus, fazer a vontade de Deus, e todos os dias da minha vida eu preciso resistir o diabo. Porque se eu obedeço a Deus, sujeito a Deus, mas eu não estou resistindo às tentações do diabo, eu vou criar algumas legalidades, que é uma forma legal do diabo entrar e ficar atrapalhando, algumas áreas da minha vida. Então, eu preciso fechar as brechas. Então, hoje, nós ministramos aqui 4 dificuldades que o Espírito Santo tem de agir na nossa vida, Então, a gente precisa tomar cuidado com essas dificuldades. A gente precisa remover todo entulho da nossa vida. Nós somos o templo do Espírito Santo. Somos o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele habita em nós. Ele habita em nós. Então, ele está fazendo em nós a obra da regeneração. Eu sempre falo lá na igreja que a salvação, ela não é definitiva. A salvação, ela é conquistada dia após dia. Ou seja, então, a nossa salvação, ela é um processo na evolução. Ou seja, eu não sou salvo, eu estou sendo salvo. Então é diferente. Eu não posso falar, não, eu sou salvo. Eu não posso falar porque eu sou salvo. Porque se amanhã eu escorregar na fé ou eu me afastar, eu já não sou mais salvo. Porque a salvação, ela é um processo evolutivo, ou seja, eu estou sendo salvo. Todos os dias eu estou sendo salvo. Todos os dias eu estou praticando a palavra, todos os dias eu estou me santificando, todos os dias eu estou melhorando como ser humano, como pastor, como pai, como cidadão. Todos os dias eu estou evoluindo. Então, o processo da salvação é um processo evolutivo, ou seja, eu estou sendo salvo, eu não sou salvo. Eu estou sendo salvo todos os dias. As minhas ações para me tornar salvo tem que ser ações de contínuo, ou seja, todos os dias eu estou praticando a salvação. Amém? Então o Espírito Santo precisa ter liberdade para trabalhar em nós. O Espírito Santo precisa ter liberdade para trabalhar na nossa vida. O Espírito Santo precisa ter essa liberdade, ele precisa ter esse espaço, esse espaço para entrar lá e trabalhar na nossa vida. Então, que o Espírito Santo possa entrar na sua vida, que você venha remover todo o lixo emocional da sua vida, que você permita o Espírito Santo te alicerçar na palavra, no discipulado, no aconselhamento, que o Espírito Santo venha ser a sua proteção, que é os muros que vão ser levantados, e que você venha fechar todas as brechas para que o Espírito Santo faça uma obra completa na sua vida. Amém? Meus irmãos, eu estou com algumas pessoas online, alguns amigos aí, e é uma alegria ter sempre vocês aqui online com a gente. Deus abençoe a nossa irmã Diana. Nossa irmã Diana, ela viajou, está lá para o lado de, não sei se é Piauí ou Pernambuco, eu sei que é um lugar bem longe, Paraíba, esses lados aí. Está também o nosso irmão presbítero Marcelo da Vila Formosa, um grande amigo,
trabalhou com a gente muitos anos. Que Deus abençoe, meu amigo. Está também a nossa irmã Ângela, nosso irmão Elias de Guarulhos, amigos nossos, pessoas de Deus mesmo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Está também a nossa irmã Cícera. Nossa irmã Cícera é uma obreira da nossa igreja. Que Deus abençoe, irmã Cícera. Está também a nossa irmã Kelly, na nossa igreja, também uma das nossas obreiras lá, mulher de Deus. Gente, que Deus abençoe vocês. Compartilha essa live. Estamos aqui falando do amor de Deus, né? Estamos aqui falando das 4 coisas que dificultam o agir do Espírito Santo na nossa vida. Porque, irmãos, aquilo que eu falei, tem coisas na nossa vida que o Espírito Santo tira, mas tem coisas que não é o Espírito Santo que vai tirar. Tem coisas que quem vai tirar da nossa vida somos nós. Amém? Então tem coisas que é a gente que tira, é a gente que abandona, né? Os velhos hábitos do velho homem não é o Espírito Santo que tira. É nós que temos que abandonar esses velhos hábitos. Amém? Meus irmãos, já estamos no final do nosso programa, tá bom? Eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos. Toda quarta-feira, a partir das 2h da tarde, né? Das 14 horas, nós estamos aqui fazendo programa. Sempre a gente traz alguém de fora para estar com a gente, né? Hoje era para estar o pastor Luiz, ele não pôde estar, mas se Deus preparar a semana que vem, ele vai estar aqui com a gente, tá bom? E nós estamos no finalzinho, agradecendo aí todos os irmãos, que Deus continue a operar essa